Bem, nós estamos aqui na quarta-feira da Semana Santa. Então, esses são os últimos dias de Jesus. Na segunda, Jesus entra em Jerusalém, a entrada triunfal, sentado em um jumento, as pessoas jogam seus mantos, os ramos. E na sexta, nós vamos ter a crucificação. Então nós estamos no meio disso, nós estamos na quarta-feira. Um dia antes, Jesus havia entrado no templo, havia expulsado os comerciantes e ele declarou: vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. E eu falo isso porque eu gostaria que a gente compreendesse esse drama das Escrituras que a gente começa a ver aqui. Então Jesus está caminhando para a cruz. Se a gente for olhar para as Escrituras, essa não é a primeira vez que Jesus faz isso, de entrar no templo e expulsar os comerciantes. Ele já havia feito isso lá em João 2, no início do seu ministério, há 3 anos atrás. Ele havia feito a mesma coisa e ele disse: destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Essa era uma afirmação um tanto que perigosa. Afinal, ele estava falando daquilo que era o centro para eles de toda a religião judaica. E agora Jesus volta depois de 3 anos e a sua popularidade aumentou. Jesus havia mostrado o seu poder sobre a natureza, havia mostrado o seu poder sobre a doença, Jesus havia expulsado demônios e Jesus havia dito que ele tinha o poder de perdoar os pecados. Então essas pessoas, elas se sentem, aqueles que eram os religiosos da época, aqueles que eram as pessoas envolvidas com o trabalho do templo, eles se sentem um tanto que ameaçados por Jesus. E eles sabem que agora só a morte poderia deter Jesus. Então a gente está caminhando para isso. Jesus, ele é constantemente interrogado, questionado, e a ideia é que Jesus caia em algum erro diante das perguntas, diante dos questionamentos. E hoje nós vamos ver as 2 tentativas de tentar com que Jesus caia em algo. Então a primeira começa aqui no versículo 18. Se você puder acompanhar, a gente vai lendo e a gente vai vendo o que está acontecendo. Então o versículo 18, ele diz assim: depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Então nós vimos anteriormente, no domingo passado, os fariseus e os herodianos, que eram grupos que não tinham uma certa proximidade, eles se juntaram também com o propósito de fazer com que Jesus caísse em algum erro. E agora a gente tem esse outro grupo aqui, chamado saduceus. Naquela época, haviam 2 principais grupos religiosos, que eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus, esse nome vem do nome Zadok, que era o sumo sacerdote do rei Davi, e a gente vê isso lá em Ezequiel 40, 46, e ele e a sua família era responsável pelos ofícios do templo. E existe uma diferença entre os fariseus e os sacerdotes, e os saduceus, desculpe. Os saduceus, eles faziam parte da alta classe. Eles tinham uma grande influência com as classes dominantes, eles tinham uma grande influência com as pessoas que eram ricas, e isso, de certa forma, fazia com que eles também tivessem uma proximidade com o Império Romano. Eles eram minorias entre os judeus, porém eles eram maioria no Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de supremo tribunal do povo judeu. Então eles eram extremamente poderosos também no sentido jurídico.
E eles não acreditavam em anjos, em demônios, em céu e inferno. Era um grupo extremamente racional e um grupo que tentava fazer com que a palavra fosse aplicada de maneira muito prática. Então a gente vê também esse relato e essa confirmação, apesar de não termos muitas coisas acerca dos saduceus, os fariseus eles tinham muito mais escritos e participavam muito mais da literatura judaica do que os saduceus, mas a gente vê, por exemplo, em Atos 23:8, essa confirmação acerca da crença deles. Então eles chegam aqui, diante de Jesus, com uma espécie de enigma, como se fosse uma prova do Enem, né? E eles vão pegar a ressurreição, que é algo que eles não acreditam, e vão colocar aí uma pitada de algumas coisas para ver como que será que Jesus vai responder em relação a isso, como ele vai sair dessa situação. Então, a gente vê eles perguntando ali no versículo 19, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Os saduceus usam aqui, então, a lei do levirato. A lei do levirato é a lei do cunhado. Levir significa cunhado, que a gente vê lá em Deuteronômio 25, dos versículos 5 ao 10. E essa lei ela dizia basicamente o seguinte: se um homem casado morrer e este não tiver filho, a mulher tem o direito de ir até o parente mais próximo, que no caso, se ele tiver irmão, seria o seu irmão, seu cunhado, então, e pedir para que se case com ele. E dessa forma, quando eles tivessem o primeiro filho, esse filho receberia o nome do falecido, ele receberia a herança, o direito à terra que ele tinha, e assim ele daria continuidade à sua descendência. É interessante que essa lei ela foi usada com Ruth e Boaz, que era bisavó do rei Davi e, consequentemente, da linhagem do próprio Cristo. Então eles chegam aqui e Jesus vai responder da seguinte forma. Versículo 20 ao 23. Havia 7 irmãos. Jesus vai responder não, eles vão questioná-lo. Vão colocar o problema diante de Jesus. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se, morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Então é uma pergunta interessante. Embora Jesus vai depois dizer que eles não conheciam, estavam enganados e muito enganados, é muito interessante como eles elaboram essa pergunta e chegam até Jesus. Mas a questão aqui é que eles não estavam interessados em aprender sobre Jesus. Eles não queriam ser discípulos de Cristo. Eles não estavam interessados nas coisas do reino. Eles não estavam interessados, chegar diante de Jesus e falar, mestre, e isso aqui, o que o Senhor tem para nos ensinar? O coração deles era simplesmente de chegar e pegar Jesus em algum erro. E meditando sobre isso, eu fiquei pensando em algo que é muito importante para a gente. O fato de que Jesus ele quer ser conhecido por nós. Jesus ele não tem esse problema em relação às nossas dúvidas, em relação aos nossos questionamentos. Ele não se sente inseguro diante dessas coisas. E aí, existem algumas coisas em relação a isso. 2 coisas. Primeiro, para quem está se achegando à comunidade, para quem está se achegando à igreja, você não precisa temer em relação às suas dúvidas, às suas perguntas. Você não precisa se sentir constrangido, coagido em chegar e perguntar.
por mais que às vezes pareça, será que estou sendo inconveniente? Saiba que você tem a liberdade e a gente prisa isso como liderança, de ter esse ambiente onde as pessoas podem perguntar, onde as pessoas podem ser sinceras, onde elas podem abrir o seu coração e colocar os seus sentimentos, os seus medos, sem ter pessoas julgando e condenando por causa disso. Para nós que estamos já há um tempo na caminhada, a gente precisa talvez ter paciência com essas pessoas. A gente precisa fazer como 1 Pedro 3,16 diz, que a gente precisa responder às pessoas com mansidão e com respeito. E isso é algo tão difícil nos nossos dias. Quando a gente vê algum assunto polêmico, a gente entra lá na internet e a gente abre os comentários. É tanta coisa horrível que pessoas em nome de Deus falam para as outras. E às vezes eu penso, cara, se eu fosse essa pessoa que está do outro lado, que está questionando, que está falando, e lesse esses comentários, cara, seria mais um motivo para não estar com essas pessoas, para não querer estar na igreja, para não querer nenhum tipo de comunhão com essas pessoas, porque o que a gente vê é muita gente sentindo a necessidade de que elas precisam defender Cristo com unhas e dentes. E elas passam por cima de todo mundo e atropelam todo mundo como se isso fosse um bom testemunho. Eu vi uma entrevista essa semana e a pessoa falou, tinha uma pessoa um pouco mais exaltada e uma pessoa que era um teólogo, e ele muito calmo, muito sereno, muito tranquilo, respondendo as perguntas. E aquele rapaz falou, cara, ele já ganha só na forma como ele age, só na forma como ele está respondendo, só com essa tranquilidade, com essa calma, ele já está ganhando. Porque é muito difícil dar ouvidos para alguém quando essa pessoa simplesmente está raivosa e vomitando. Eu lembro que os meus pais, eles foram casados por 6 anos, mais ou menos, e eles se separaram por 6 anos, mais ou menos. E hoje são casados novamente. Eles casaram no papel, divorciaram e casaram no papel de novo. E o meu pai, meu pai achava que ele não iria perder a família. Só que ele vivia no bar, ele vivia em jogo de futebol. Em algum momento minha mãe cansou disso e mandou ele embora. E aí meu pai se viu numa situação, cara, horrível para ele. E no meio disso ele encontrou uma pessoa que o acolheu e levou ele para a igreja. E ele se converteu. E os primeiros anos do meu pai como novo convertido era tipo assim, tentar converter minha mãe. E aí meu pai falava absurdos para ela. E falava que ela ia para o inferno se ela não se convertesse. E não sei o quê. E a minha mãe ia criando cada vez mais raiva pelo meu pai. Minha mãe não podia ver meu pai na frente. Porque tudo que ele falava não tinha nada de mansidão ou de educação. Só via condenação e minha mãe falava assim, cara, eu quero distância disso. E por isso eu acho que é importante às vezes a gente entender as pessoas que nos questionam. Nesse caso aqui, a gente está claramente diante de um grupo que simplesmente quer fazer o mal. Mas eu acho que como igreja é importante a gente entender as pessoas que nos questionam, que nos perguntam, que querem saber acerca da nossa fé. Eu lembro que quando eu trabalhava no banco, tinha uma pessoa que a gente se reunia para tomar café nos intervalos.
E volta e meia ela perguntava alguma coisa. E pelo fato da gente sempre responder com muita educação, com muito carinho, com muito amor, a gente no outro dia voltava, tomava um café e ela perguntava: e aí, o que você acha sobre isso? Tá, mas o que você pensa sobre isso? Você acha que eu vou para o inferno por causa disso? E volta e meia ele vinha com umas perguntas assim um pouco delicadas e às vezes tentando cutucar de alguma forma, mas a gente sempre respondendo ele com muito carinho, com muito amor. Eu lembro de uma situação no retiro de carnaval, lá em Campo Mourão. Um dos pastores que estava ensinando, ele falou que encontrou um grupo de jovens na rua que estava evangelizando. E era uma seita, então eles vão em direção a esse grupo de jovens e eles começam a questioná-los. Mas vocês acreditam nisso? Mas veja bem, a Bíblia fala isso aqui, a Bíblia fala isso aqui e tal. E aí eles começaram e destruíram eles no argumento. Aí eles saíram daquele momento e eles estavam assim: a gente ganhou, a gente humilhou eles. Mas aquele pastor falou que logo veio um sentimento de vazio. Porque eles pensaram: cara, a gente gastou tanto tempo argumentando e contra-argumentando e mostrando que a gente tinha razão nisso, naquilo, mas pouco a gente falou sobre Jesus. Quem era Jesus de verdade? E a verdade é que Cristo ele não vem para ganhar debates. Ele vem para ganhar almas. E essa deve ser a nossa preocupação. Nossa preocupação não deve ser: cara, eu tenho que ganhar isso, eu tenho que ser aquela pessoa que vai argumentar e, cara, vai destruir essa pessoa e assim ela vai, então, crer em Jesus. Quando, na verdade, a gente faz isso sem amor e sem a intenção realmente de, cara, eu quero te apresentar quem Cristo é de verdade. Por isso essa importância da gente conhecer com quem a gente está falando. Cara, por que isso? Por que essas dúvidas? Por que esses questionamentos? O que essa pessoa passa? A minha avó ela teve uma vida muito difícil. Ela teve 4 filhos, 2 filhos deficientes. Meu avô traiu ela, abandonou ela, e ela se viu sozinha, tendo que cuidar de 4 crianças e trabalhando de empregada doméstica. E eu lembro que uma vez eu fui no trabalho dela, e aí depois de um tempo minha avó se converteu, e aí, logo depois desse tempo da sua conversão, eu fui no trabalho dela, e eu lembro que uma mulher chegou e falou assim: nossa, sua avó é uma mulher incrível, uma mulher de... Cara, eu vejo ela, sabe, com 2 filhos deficientes, e ela é uma pessoa alegre, é uma pessoa que não reclama da vida, é uma pessoa que sempre está de bem com tudo. E eu fui para casa assim, muito feliz em ouvir aquelas coisas da minha avó, porque era exatamente isso que eu sentia em relação a ela. Mas alguns anos depois, um dos meus tios, ele se acidentou no banheiro, ele bateu a cabeça no registro e ele ficou em estado de coma, em estado vegetativo por 16 anos. E eu lembro que minha avó, mesmo nesse começo, a gente vivia entre hospital e casa, e revezando, e ficava lá com ele por uns dias e depois trocava. E minha avó firme com Jesus, sem reclamar, feliz e tocando a vida. Nos últimos anos, antes do meu tio falecer e logo depois ela faleceu, minha avó já estava numa situação do tipo: por quê? Por que Deus fez isso? Por que comigo? Por que eu sofri tanto? Por que a minha vida é desse jeito? Por que a vida das pessoas não são assim como a minha? Por que tem tanta gente indo tão bem? E
Eu lembro que algumas vezes eu ia na casa dela e não tinha muito o que falar. Eu falava, ó, a gente está aqui, a gente vai te ajudar. E não tinha muito, porque tem coisas que a gente não consegue explicar. Tem coisas que não adianta a gente, sabe, tentar abrir a Bíblia e tentar falar, ó, não, na Bíblia fala isso. Mas, infelizmente, se alguém entrasse, talvez, naquele momento, ela iria ver uma pessoa que estava murmurando, que estava falando mal de Deus, que não queria nada com Deus. Mas não viria uma mulher que até a sua morte, todos os dias, acordava, orava, lia sua Bíblia, e era uma pessoa extremamente devota ao Senhor. E essa é a importância da gente entender aquelas pessoas que nos questionam, que nos perguntam e que têm as suas dúvidas. Porque talvez lá no fundo o que elas querem é só conhecer o Senhor. Elas não estão afrontando o Senhor como essas pessoas estavam. Elas não estão querendo colocar Deus numa situação ruim. Elas só querem a verdade. E a gente, então, deve seguir aquilo que Pedro diz, que precisamos falar com mansidão e com respeito para aqueles que nos perguntam em relação à nossa esperança. E aí Jesus nos responde ali do versículo 24 ao versículo 27. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhes disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Então, os saduceus era um grupo religioso que cria apenas na Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado de Pentateuco. E eles rejeitavam o restante das Escrituras. Eu não sei se vocês conhecem ou já viram pessoas assim, que elas acreditam em apenas uma parte da Bíblia. Eu lembro que no nosso grupo de conexão, né, a gente ouviu uma história que um homem chegou assim com uma Bíblia fininha assim, e a pessoa perguntou: ué, por que essa Bíblia é fina desse jeito? Falei: não, é que eu arranquei as partes aqui que eu não concordava. E existe um grande perigo quando a gente pega uma parte das Escrituras e a gente ignora ou não reconhece como sendo Escritura o restante. Existe um grande problema quando nós fundamentamos a nossa fé em apenas uma parte das Escrituras. Quando nós cremos em um Deus de amor, de graça e de misericórdia, mas não queremos saber sobre um Deus de justiça. Quando nós gostamos muito de ouvir acerca do quanto nós somos amados pelo Senhor, mas pouco queremos saber acerca do que significa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. E a gente vê isso cada vez mais visível. Né? Se Deus permitiu você sonhar, tocar, a gente vê que, embora esses homens tivessem um certo conhecimento da Escritura, a aplicação que eles tinham, o entendimento que eles tinham, era errado. E existe alguns teólogos hoje que vão falar que essa questão do céu, do inferno, de anjos e demônios são coisas atuais. Mas eu prefiro ficar com as palavras de Jesus, onde ele afirma que há ressurreição, que há anjos,
que há um céu. Jesus, com muita sabedoria, ele vai utilizar o próprio trecho da Torá, em Êxodo 3, 6, para falar para eles. As Escrituras dizem, eu sou. As Escrituras não dizem, eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Jacó, eu era o Deus de Isaac. As Escrituras dizem, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu era o Deus que estava com eles enquanto eles estavam nessa terra, e eu sou o Deus deles por toda a eternidade. E a gente precisa lembrar que Jesus, quando ele tem aquela cena da sua ascensão aos céus, ele diz que estaria indo para o Pai e que nos prepararia um lugar para estar com ele. E essa é a nossa esperança. É a esperança de que, quando a gente partir desse mundo, nós estaremos com o Senhor na eternidade. O Kaká, eu e o Kaká, nós fomos em alguns velórios. E ele foi, inclusive, no velório da minha avó. E eu acho que uma das coisas que mais falou comigo foi quando ele falou, na passagem de Apocalipse, que o Senhor enxugaria toda lágrima e seria a última vez. E eu estava pensando, poxa, minha avó sofreu tanto, mas que permaneceu fiel ao Senhor, vai ter as suas lágrimas enxugadas por Ele pela última vez. Isso me confortava de uma forma que, cara, não existe nada que possa te trazer tanto consolo do que saber que quando a gente partir desse mundo, aí as coisas, os problemas, as dificuldades, as tristezas, isso se acaba. Eu sei que não dá para minimizar a dor que a gente passa aqui. Mas fique firme. Continue com seus olhos no Senhor. Porque um dia isso passa. E aí a gente vai para a segunda situação, no versículo 28. Nós temos mais um questionamento. Diz assim, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então nós temos aqui um outro personagem, alguém que é chamado de mestre da lei, ou em algumas traduções, escriba. Só para trazer um contexto, teve um momento da história em que o povo judeu estava reunido em volta do templo, prestando culto, sacrifícios, e toda a vida religiosa se voltava para o templo. Mas lá em Jeremias 39, vai dizer que Nabucodonosor invade Jerusalém, ele destrói Jerusalém, ele destrói o templo e leva o povo judeu cativo para a Babilônia. Então o povo já não tinha mais o templo. E o que resta são as Escrituras. E aí eles começam a se reunir e vão surgindo sinagogas. E aí surge, através de Esdras, essa figura do escriba, que é aquela pessoa responsável por fazer a cópia dos manuscritos. E com o tempo essas pessoas vão adquirindo uma certa habilidade e elas vão memorizando as Escrituras e elas vão ganhando a habilidade de também explicar as Escrituras. E aí eles vão se tornando esses mestres da lei. Então Jesus está diante dessa pessoa. E mais uma vez, é claro, a ideia aqui é tentar pegar Jesus em algum erro.
E aí ele vai usar uma tática bem interessante, porque a ideia é, eu vou perguntar para Jesus o que é mais importante, e aí ele vai deixar de responder alguma coisa, e aí eu posso usar isso como argumento, tipo assim, viu, ele não dá tanta importância para isso. Eu brinquei porque antes da gente, quando a gente estava no ensaio, a gente estava aqui passando o som, e aí eu falei assim, cara, vocês estão tocando essa música aí no tempo de espera, o negócio tá pá, 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 pá. Falei, pô, mas isso aí na música de espera, não, de aquietar, né? No tempo de aquietar. Eu falei, Rafa, baixa um pouco a bateria, cara. Aí já, tipo, pô, já queria tirar a bateria, não sei o quê, estão boicotando a banda. É mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos essa ideia aqui, entendeu? Jesus vai responder para eles o que é mais importante, e eles vão falar, isso é mais importante? Pô, Jesus, mas isso, isso, isso. Mas Jesus responde com grande sabedoria, e ele fala assim, dos versículos 29 ao versículo 31. Jesus respondeu, o mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o Senhor e o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Jesus inicia então a sua resposta citando uma das orações mais famosas do Antigo Testamento, chamada Shema, que significa ouvir, que está lá em Deuteronômio 6, 4:16. Essa oração ela é feita até hoje pelo povo judeu, e ela diz exatamente isso. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O coração, ele para eles aqui, é o núcleo de toda a identidade. Era a fonte de pensamento, de ação, de palavra. Então, amar a Deus de todo o coração significava amar a Deus da forma mais profunda, mais pura e mais verdadeira do ser. A alma, ela tinha relação com os sentimentos. Então, tudo o que sentimos, desejamos, almejamos, deveria estar voltado para Deus. E a força representa a questão física, e esse amor se concretiza em ações. John MacArthur vai falar que esse amor é inteligente, é emocional, é voluntário e é ativo. Quando fala sobre um amor inteligente, um amor emocional, um amor voluntário, parece algo meio abstrato. Quando a gente vai para esse amor com toda a força, que é essa questão física, como a gente faz isso? Como a gente vai materializar esse amor pelo Senhor? E eu me lembro das palavras de Jesus dizendo, eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, estive frio e não me deste algo para vestir, estive preso e não me visitastes. E aí seus discípulos estavam assim, fome, sede, frio? Quando que o Senhor esteve preso? E aí Jesus responde, quando vocês deixam de fazer isso, a um destes meus pequeninos, vocês deixam de fazer para mim. Então veja que a gente não pode pegar e falar, Senhor, qual que é a sua cor favorita? Eu vou comprar uma camiseta para o Senhor. Senhor, qual que é o seu número? Quanto que o Senhor calça? Qual é o número do seu calçado que eu vou comprar um tênis para o Senhor? Senhor, qual a sua comida favorita? Porque eu gostaria de te convidar para entrar na minha casa e comer comigo essa noite. Veja que fisicamente isso não é possível. Mas 1 João 4,
20 vai dizer: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê. A materialização do amor a Deus, ela vem por meio do amor ao próximo. Quando fazemos para alguém, fazemos como se fosse para o próprio Deus. Por isso, Jesus vai falar que esses 2 mandamentos são os mais importantes. Porque também, se nós formos pensar naquilo que diz os mandamentos, se amamos ao Senhor realmente, não vamos querer estar usando o seu nome de qualquer forma. Não vamos estar criando esculturas e cultuando a outros deuses. Se nós realmente amamos o nosso próximo, não vamos querer matá-lo, não vamos querer cobiçar as suas coisas, não vamos querer roubá-lo. Então o que Jesus traz aqui é: todos esses mandamentos, eles se resumem apenas em amar ao Senhor de todo o coração e amar o seu próximo como a si mesmo. E diante disso, aquele homem diz o seguinte, versículo 32 ao 34, e a gente está encerrando. Muito bem, mestre, disse o Senhor. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Veja, ele usa sacrifícios e ofertas, coisas que estavam relacionadas ao templo. Lembrando que, de certa forma, eles se sentiam ameaçados quando Jesus entra no templo e expulsa os comerciantes. Mas aqui, esse homem parece que está entendendo alguma coisa. Tanto que Jesus vai responder para ele, vendo no 34, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. E daí por diante, ninguém mais ousava fazer perguntas. Veja que esse homem, no finalzinho, parece que está acontecendo um arrependimento. Porque esse homem está reconhecendo, peraí, pois é, Senhor, eu acho que as ofertas e os sacrifícios, eles não são tão importantes quanto esse amor a Deus e esse amor ao próximo. E talvez a gente não vai conseguir entender o que isso significava para eles, mas pense o seguinte: aqueles homens viviam no templo. Eles recebiam das ofertas, aquilo era o ganha-pão deles. Quando eles se sentem ameaçados, sentem que, cara, eles estão perdendo a influência, estão perdendo o seu poder, as pessoas estão falando, cara, ninguém é como Jesus. Ninguém ensina como ele. Ninguém faz as coisas que ele faz. Eles estão tipo assim, não, peraí, cara. Eu sou o líder. Eu sou essa pessoa importante. E diante disso, aquele homem está tipo assim, Senhor, amar a ti, amar ao meu próximo é mais importante do que essas coisas. E por isso Jesus vai falar, você está perto do reino de Deus. Então, nessa noite, o que eu gostaria de falar, eu não sei quão perto você está desse reino. Mas Jesus quer se fazer conhecido por você. Jesus está caminhando para a cruz. Ele está indo para dar a sua vida por amor a mim e por amor a você. Jesus, daqui um tempo, ele vai estar orando e falando, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava assim, cara, não aguento mais isso. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Jesus daqui a um tempo vai estar na cruz e falar, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? E de verdade o que eu quero é que a gente possa refletir e capturar, cara, quão intenso é esses últimos dias de Cristo, caminhando para a cruz,
As pessoas estão duvidando de quem ele é, estão batendo nele, estão o acusando de tantas coisas. E ele vai. E ele dá a sua vida. E o desejo dele é que ele seja conhecido por nós. E para aqueles que já estão um bom tempo na caminhada, que talvez, cara, já ouvi essa história tantas vezes, que a gente não se perca. Eu ouvia um teólogo dizendo que ele encontrou um missionário, um pastor. E esse cara fala para ele, ele pergunta, e aí, como estão as coisas? Ele fala assim, cara, tá tão corrido que eu não tenho tempo para Deus. Sabe, ele estava envolvido com a igreja, com missões, de certa forma envolvido com o reino de Deus. E sem tempo para Deus. E aí a gente precisa cuidar para que a gente não vá para esse lugar onde estavam essas pessoas, onde estavam os fariseus, onde estavam os saduceus, onde estavam os mestres da lei, onde eles estão preocupados com o seu reino, estão preocupados com as coisas que eles têm, a sua fama, a sua influência, e já não estão reconhecendo quem é Cristo. Que nós possamos lembrar dessas coisas e no decorrer dessa semana que a gente possa meditar onde está o nosso coração. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Amém.